já explicando o projeto, para aqueles que se declararem em vida que são doadores de órgãos, obviamente a doação ocorrerá após a morte, é garantido, e essa declaração tem que estar registrada num documento público, que aí pode ser, no caso da OAB, a carteira da OAB, a identidade civil, né, o registro civil, que já pergunta se a pessoa que está se registrando quer ser um doador ou não, apesar de, se não me engano, não constar na própria cédula, não consta se é doador ou não, mas há essa pergunta. A Secretaria de Saúde pode emitir um documento, enfim, qualquer documento público de alguém que ateste, de alguém que tenha fé pública, que ateste que aquela pessoa compareceu até um órgão e se declarou como optante pela doação de órgãos. E seria concedido, da mesma forma, né, analogamente ao que acontece com a doação de sangue, seria concedido os benefícios de meia entrada em eventos culturais, prioridade na tramitação de processos judiciais e prioridade de atendimento em órgãos públicos. Não se discute aqui, a ideia não é do projeto discutir se determinada pessoa está sendo benevolente ou não, se está sendo... se o motivo dela doar, de se declarar como doador de sangue, se o motivo é justo, é digno ou não, se ela tem a opção de se declarar doador ou doadora simplesmente para ter o benefício material em vida, isso é a consciência dela que vai dizer se vale a pena ou não, se ela está sendo correta ou se está sendo errada. O fato é que mais doadores vão aparecer, mais vidas serão salvas. E nesse projeto existe um artigo específico de que a família não pode contrariar a declaração. Aí uma questão mais específica, que eu não vou me alongar muito, existe uma concorrência legislativa entre a União, os estados e os municípios sobre essa matéria, né, de legislar acerca especificamente da doação de órgãos ou de sangue também. E existe essa legislação nacional, 9.434, a lei, que uma pessoa acabou citando aqui, e que gerou uma discussão, porque a lei dizia que todos são doadores de sangue, de órgãos, salvo se declararem o contrário. Então, gerou uma discussão na comunidade e na sociedade se seria obrigatória a doação. Então, foi editada uma nova lei em 2004, se não me engano, 10.211, que retirou esse artigo que dizia que todos são doadores até que digam o contrário. E subentendeu-se, né, o artigo não está bem disposto sobre isso, que a família teria o direito ou não a família tem direito a aceitar a doação, mas não está dito que, se o doador assim quiser e assim se manifestar em vida, que a família tem direito a recusar. Isso não está dito. Então, essa é a ideia de mais um artigo nessa lei que retiraria essa vontade da família após a morte do doador, né? Então, o ideal é que a doação seja um ato de liberalidade, de amor ao próximo e de preocupação com o social. Entretanto, como dizia sobre a vontade de adesão de declaração à lei, ainda que tenhamos pessoas que se interessem pela doação apenas pelo retorno que lhe dará em vida, como benefício da meia entrada ou outros, que assim o seja, porque, obviamente, a gente está salvando mais vidas e isso que é o que interessa. Existiu, né, na verdade existiu uma ADIM, que é a ação uma ação declaratória de ação direta de inconstitucionalidade, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, que foi manejada pela Procuradoria do Espírito Santo, que questionou a validade daquela lei 7.737, que questionava, que garantia o benefício da meia entrada aos doadores de sangue. E essa DIN tinha dois argumentos, né, justamente para discutir se ela era válida ou não, essa DIN. Um argumento é de que não poderia existir, como a Constituição não permite a comercialização de órgãos, tecidos e sangue, né, um argumento é de que o benefício da meia entrada seria uma comercialização indireta. E o outro argumento é de que, como movimenta com o procedimento e a estrutura e a função da Secretaria de Saúde, né, um órgão da administração direta do Estado, o projeto de lei deveria ter sido iniciativa do Executivo,
né, já que não foi proposta pelo deputado, se eu não me engano, Euclério Sampaio, e então a Procuradoria do Estado manejou essa DIN questionando esses 2 pontos, e o ministro era o Graus, na época, hoje é aposentado, na época, 2005, pela doação desde o ano 2000, oportunidade na qual assim me questionaram a renovar minha carteira de identidade. E termino pedindo um voto de confiança ao transplante de órgãos e à vida do próximo, sendo, como de fato acredito, de vital importância para a vida de muitas pessoas a aprovação do projeto que ora lhes relato. Muito obrigado, uma boa noite.